Som. Alô, pessoal. E som. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí? Dá pra... Tá beleza? Então a gente fala boa noite, pessoal que tá lá na live também. Já tem um pessoal dando... Então umas 10 pessoas lá, daqui a pouco vai aumentar. Queria agradecer a todos que estão aqui no nosso segundo meetup de JavaScript, RPJS. A gente teve alguns problemas de conta no YouTube, então teve que fazer no meu canal. Depois, quando liberar a conta, a gente vai subir essa live para lá. Mas quem está aqui vai ter, e quem está lá assistindo online vai ter esse mesmo conteúdo, né? Quem ainda não está no grupo do WhatsApp, depois vocês peçam aqui para mim, para o João, tem os meninos aqui, o Alexandre, o Pedro também vai apresentar, que faz parte, para a gente adicionar vocês. A gente também está tentando colocar o Discord, o nosso Discord aí na ativa, né, com palestra, com pessoas que têm algum conhecimento mais avançado, até para uns mais básicos, para estar compartilhando esse conhecimento. Aquelas pessoas que querem crescer, né, de júnior para pleno, de pleno para sênior, de sênior para especialista. Então, a gente está com esse intuito de fomentar a comunidade JavaScript aqui em Ribeirão Preto, né? Eu faz mais ou menos uns 5, 6 anos que eu sou desenvolvedor de JavaScript, assim. Eu vi alguns meetups assim, mas a gente quer fazer algo mais organizado, mais a cada 2 meses, chamar pessoas de empresas, né, que trabalham mesmo no mercado. E queremos também que pessoas que querem aprender, que querem entrar na área, que estão estudando, que têm dúvida, porque às vezes a faculdade não passa tudo, para estar ajudando, né, vocês, né? E tudo da comunidade é essa, network, ajudar um ao outro, tá bom? Eu queria chamar aqui o Ricardo. O Ricardo é o responsável por esse local aqui. Ele vai estar falando um pouquinho e logo em seguida ele vai estar chamando o primeiro palestrante, tá bom? Fiquem à vontade. E aí, pessoal, boa noite. E aí, tudo bem? Beleza? Então, tá bom. Meu nome é Ricardo Agostinho, eu sou aqui do Hub de Inovação do Dabi Business Park. É um prazer receber vocês aqui. Aí eu sempre faço a pergunta assim, ó, quem está vindo aqui pela primeira vez, levanta a mão, por favor. Opa, a galera. Por que a gente pergunta? É óbvio que as pessoas que já vieram sempre são muito bem-vindas aqui, mas as pessoas que estão chegando pela primeira vez, a gente conta uma história bem rapidinha, mas para contextualizar e para que todos tenham a certeza de que isso daqui é um lugar feito para cada um de vocês. Tá? Então a gente está num processo quase que assim, da transição, sabe, da pré-operação para a operação. O projeto original aqui era de um centro empresarial, então essas áreas que estão à volta aqui, essas salas, né, elas foram entregues prontas e todas estão alugadas, tem até fila de espera. A gente tem umas áreas maiores aqui, indo para o corredor lá no fundo e a parte de cima. E no decorrer da reforma, né, que é o que está acontecendo, na verdade terminou agora há poucos meses e agora a gente está abrindo, né, porque era uma fábrica de equipamentos odontológicos aqui, nós começamos a discutir com as empresas que viriam para cá para entender como que isso poderia ser mais atrativo ainda. E o que nós ouvimos como grandes desafios das empresas é que inovação é um grande desafio, então essa conexão da empresa com o ecossistema, né, com startups, é um grande desafio. Capacitar pessoas era outro e contratar pessoas era outro grande desafio. Então, motivados por esses 3 grandes desafios, é que nós criamos o Hub de Inovação. Então, eu vim para cá o ano passado para participar da criação desse Hub de Inovação. Então, a gente tem essa área aqui, ó, que foi repensada durante as discussões. Ela não existia no projeto original. A ideia aqui é estimular a conexão entre gente. Pessoas como vocês, né, pessoas relevantes, pessoas de inovação, de tecnologia, pessoas de empresas, pessoas de startups. A ideia é fomentar isso, tá?
Essa área aqui é para a gente ter iniciativas como essa, né, de networking, de geração de conteúdo. Na área externa ali é aberta à comunidade, então a ideia é ter iniciativas também ligadas à arte, à cultura, não somente à inovação, né, e negócios. E nós criamos uma área lá em cima, que é a área 51, que é uma área de inovação puramente. Lá tem empresas que patrocinam os ambientes e elas têm posições reservadas lá dentro para elas, tá? Que é o conceito de Innovation Outpost, e parte das posições lá dentro serão utilizadas por startups dos programas parceiros de apoio, né, aceleração, incubação, que nós vamos trazer para cá. Tá? Então, a ideia é o tempo todo as coisas estarem acontecendo, só que isso só faz sentido se vocês fizerem parte e participarem efetivamente disso tudo. Então, por isso que para a gente é um prazer receber vocês. Depois, quem quiser conhecer aquela área ali, fique à vontade, no final a gente dá um rolê ali para vocês verem. Tá joia? Então, venham sempre, participem sempre, e toda crítica, sugestão é sempre muito bem-vinda, porque nós estamos construindo isso, a cada dia a gente aprende e melhora ainda mais. Legal? Então, obrigado por vocês estarem aqui. Quem que vai começar? Agora é o Luiz? Cadê? Está aqui. Ô, Luiz. Então vamos ao que interessa. Obrigado, gente. Boa noite aí, galera. Bom, vou me apresentar primeiro aqui, tá? Eu sou o Luiz Frois, eu sou desenvolvedor front-end há 8 anos, entrei no mercado de e-commerce e comecei bem de baixo mesmo, tá? Bem de baixo, fazendo jQuery, JavaScript básico, sem saber muita coisa, e nesses 8 anos de experiência, eu aprendi muita coisa mesmo, e a ideia de hoje é eu falar com vocês agora, que eu estou num cargo mais de gerenciamento, quais são as dificuldades para contratar, e quais são as dificuldades que o desenvolvedor tem hoje em dia, beleza? Bom, primeiramente, a gente tem uma diferença muito grande que a gente tinha no passado. No passado, o desenvolvedor front-end precisava saber 3 coisas básicas: JavaScript, CSS e HTML. Hoje em dia, são diversas frameworks, diversas libs que você tem que saber. E o problema que isso causa é que faz diversas empresas acabarem pedindo coisas que, na realidade, elas não vão usar. Tá? Existem muitas vagas no mercado que vocês vão ver requisitando coisas avançadas que, no final, a empresa não vai utilizar em si. E o porquê disso é o que a gente vai falar agora. As empresas estão com o costume agora, por causa do mercado, de contratar desenvolvedores além da capacidade que elas precisam, pelo fato de que está acontecendo muito caso do mau desenvolvedor. E aí eu falo para vocês, o que é o mau desenvolvedor? O mau desenvolvedor é aquele desenvolvedor que, além de não ter o conhecimento técnico necessário que ele deveria ter, ele exibe e demonstra para o resto da equipe que ele possui esse conhecimento. Não tem nenhum problema você não saber fazer alguma coisa, mas tem um problema muito grande quando você transparece que você sabe. E por causa disso, está matando as vagas de júnior nas empresas. Eu falo isso de experiência própria. Quando eu fui tech lead, várias vezes meus superiores falavam para não contratar júnior, sempre contratar um pleno. Mas aí como é que o júnior entra no mercado? Fica difícil. O júnior precisa ter capacitação, ele precisa ter o suporte, e isso não acontece atualmente no mercado, porque o mercado está com medo de desenvolvedores que vão causar falhas e problemas. Aí vem a outra questão. Da mesma forma que o desenvolvedor, ele trabalha, estuda pra caramba, vai lá, aprende o React, aprende TypeScript, aprende GraphQL, ele vai receber um salário em real quando ele tem a possibilidade de receber um salário em dólar? Não vai. Então esse que é o outro problema que está causando no mercado brasileiro de tecnologia. Nós estamos perdendo os desenvolvedores para o mercado internacional, devido ao fato que os nossos requisitos são iguais, só que o salário lá fora é muito maior e vale muito mais a pena. Então, como que a gente consegue resolver esse problema? Existem 2 formas, a empresa e o desenvolvedor. O primeiro é o desenvolvedor parar com o negócio de aparecer com problema. Gente, sempre vai ter bug, sempre vai ter problema quando você rodar um Husky no Git, sempre vai ter um problema de tipagem no TypeScript, mas a questão é, você não pode deixar esse problema te abalar e você deve vir com uma solução. Existem vários casos de POs que vão chegar com projetos para vocês e vão falar de datas impossíveis,
vão chegar e vão falar que vocês têm que entregar a tempo coisas que vocês nunca fizeram e deixaram claro que não sabiam fazer. Mas ainda assim, vocês devem sim ser transparentes e falar para o seu chefe, ó, eu não consigo fazer, porém, eu tenho aqui uma outra abordagem. Lembrando que a gente sempre deve pensar em qual é a melhor abordagem para a solução do problema, mas sempre faça aquilo que você consegue fazer de primeiro momento e depois estude uma melhor solução. Não fique parado numa tarefa, não fique atrasado, porque você quer ter a melhor solução, você quer o clean code, você quer o código otimizado. Não, primeiro entrega e depois, finalmente, você estuda como refatorar o código. Agora vamos à questão dos desenvolvedores, que nem eu já tinha falado, o desenvolvedor tem que ser realista. O desenvolvedor, você sabe que o seu PO quer um prazo de 7 dias para aquela task, porém você sabe que você não consegue entregar em 7 dias, então você fala para ele que não pode entregar em 7 dias. Quem tem que controlar o prazo de uma tarefa é você que vai fazer a tarefa, e não o seu PO. O trabalho do PO é ele agir com o cliente, se relacionar com o cliente e demonstrar para o cliente o porquê dessa tarefa vai demorar tanto tempo. Porque acontece muito de a gente se basear no tempo que outro desenvolvedor demorou para fazer uma tarefa, mas ninguém aqui é igual. Todo mundo faz código diferente, todo mundo programa com uma forma diferente, todo mundo aprendeu de um jeito diferente. Então não tem como eu basear meu prazo baseado no que o outro desenvolvedor fez. Eu posso sim usar como base, mas eu tenho sempre que ser realista quanto a isso. Eu sempre tenho que exibir um prazo correto e sempre contando aquele pequeno tempo, uma gordura de 20% aos prazos de caso tenha algum problema, caso tenha algum erro, um commit, ou então caso tenha uma quebra de layout, caso o servidor pare de funcionar. Então sempre tem que estar preparado para esse tipo de ocasião, que você vai conseguir resultados melhores. Outra questão, nunca ficar com dúvidas. Não é um problema você não saber, é um problema você não perguntar. Que nem eu gosto muito de falar na minha empresa, que ninguém sabe tudo, cara. Nenhum desenvolvedor sênior vai saber tudo como funciona, nenhum desenvolvedor especialista vai saber tudo como funciona. O negócio é o desenvolvedor saber aonde procurar, onde achar a resposta e ter o suporte. Então é sempre importante o desenvolvedor não ter dúvidas, por mais besta que vocês acham que a dúvida vai ser. Vocês sempre têm que chegar e falar com alguém sobre isso. E se a sua equipe tiver com uma mentalidade correta, o dever dela é te apoiar nisso e não te julgar por você não saber. Outro ponto, participação da comunidade. Isso daí foi uma falha que eu tive no início da minha carreira, até quase recentemente. Cara, a gente tem diversos sites, fóruns de programação. E raramente eu vejo desenvolvedores que participam ativamente. Eu vejo mais desenvolvedores que consomem o conteúdo. O Stack Overflow é um exemplo disso. Você sempre vai ver mais gente procurando do que gente respondendo. E às vezes tem umas perguntas lá que você pode responder, você pode auxiliar. Então não custa nada você fazer essa participação. Que nem aqui no RPJS. Você está aqui hoje, você está participando da comunidade. E isso vai ajudar na sua carreira. Isso vai alavancar a sua carreira. Porque com isso, você vai conseguir ser parte da comunidade. E isso importa muito como desenvolvedor. Tá? Você não está sozinho, nenhum de nós está sozinho aqui. Então a gente precisa se ajudar para crescer cada vez mais. E por último, a questão de cometer erros. O maior caso na minha empresa de um ano que eu vi, foi desenvolvedores cometerem erros e demorarem para falar que tinham cometido os erros. Erros que acontecem em produção, gente. Erros em ambiente de desenvolvimento, não tem problema, acontece. Agora, erros em ambiente de produção e o desenvolvedor ficar acanhado, o desenvolvedor não querer falar, ou então o desenvolvedor sabe que ele deixou passar alguma coisa e ele passa a task mesmo assim. Isso acontece muito, muito. Já vi desenvolvedor deletar teste até. Deletar teste para passar. É incrível. Mas, gente, o fato de você cometer erros é uma coisa normal. Todo mundo aqui vai cometer erros. Todo mundo vai ter problema na hora de rodar alguma coisa. Seja no back, seja no front, seja mobile. Vocês sempre vão ter problemas. O que importa é vocês mostrarem para todo mundo que, eu sei que aconteceu um problema, eu tenho que resolver e eu vou resolver. A gente tem que ter essa mentalidade como desenvolvedor. Porque, cara, a gente está num ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, que falta desenvolvedores no mercado. Então, quanto mais você se empenhar e demonstrar que você quer aprender, mais vai valer o seu trabalho.
E quem decide isso é ninguém além de você. Um ponto importante também é praticar, tá? É algo que, tipo, eu também, cara, foi uma das minhas maiores falhas, eu só programava na hora de trabalho, saía, ia beber com os amigos, ia jogar um GTA RP, ia fazer qualquer coisa, menos programar. E programar projetos para você é algo vital, porque nesse caso você vai estar aprendendo a tecnologia muito mais fácil, porque é de seu desejo pessoal aprender isso. Então cria um projetinho, por mais básico que seja, algo que vai facilitar a sua vida, cria um despertador diferenciado para você, cria algo para cuidar da sua rotina, entendeu? Sempre focando em ajudar a automatizar o seu dia a dia. Você, cara, programação é que nem ser Deus. Você tem diversos poderes aí, então por que você não usa isso para facilitar o seu dia a dia também? E as sugestões que eu dou aqui é a Solo Learn, para quem não conhece, é um aplicativo bem bacana, que ensina programação gratuitamente, é em inglês, tá? Mas o legal da Solo Learn é a questão dos desafios em real time. Você e outro desenvolvedor vão competir entre si em um quiz de 5 perguntas e respostas. E aí tem um ranking no aplicativo, quanto mais você acerta. E você vai pensar assim, eu vou lá fazer o quiz de HTML. Cara, é umas perguntas muito, muito, muito difíceis de HTML. Vendo com tag que eu nunca tinha visto na vida, tá? Então, é algo assim que você fica, meu Deus, parece aquelas provas do LinkedIn para capacitação, sabe? Vem com o negócio de documentação de 2006 para cima de você. Ó, o CSS Battle é outro site que eu uso bastante. Na empresa a gente faz, inclusive, competições, tá? A gente compete com prêmios e tal, porque são batalhas de CSS em que você vai ter que fazer o layout 100% igual, no menor período de tempo, usando o número de linhas de código possível, tá? Então, sempre pensem assim, você tem que atingir o resultado lá, só que você está competindo com outra pessoa que tem que também fazer esse negócio no mesmo tempo que você. E por último, o mais famoso, o LeetCode, que é usado por empresas como o Google, pela Microsoft, nas suas entrevistas, e vem com perguntas de algoritmos muito bacanas, e não são tão difíceis quanto parece. Não são. Muita gente tem medo de entrar no LeetCode, muita gente fica, meu Deus do céu, será que eu consigo fazer? Mas assim, é coisa básica. Mas separa 1 hora por dia. Nossa, bem melhor. Separa 1 hora por dia, tá? Para cuidar, para fazer um pequeno commit ali no GitHub, para fazer um projetinho básico, ou então para brincar um pouco com o CSS, entendeu? Não fique dependendo só do seu trabalho para avançar, porque no seu trabalho eles precisam de algo específico. Se você quer ir além como desenvolvedor, se você quer buscar senioridade, você quer ser especialista, você quer ser tech lead, você tem que ir por conta própria, criar seus projetos, vai na sua empresa, você sabe que a sua empresa está usando lá o React 16, está criando um projeto, template básico da empresa, o boilerplate é React 16, atualiza para o React 18, os caras estão usando o SAS normal, Tailwind, ou então Styled Components, sabe? Estuda isso, oferece isso para a empresa, tem outras frameworks para estudar, tem a Aurelia, tem o Angular para você dar uma olhada, tem o Vue, entendeu? Então, tipo assim, sempre, e não se baseie só nos pacotes NPM, porque hoje em dia você usa o Vite, vem tudo pronto. Há uns anos atrás tinha o Gulp, aí você tinha que configurar o Gulp, aí depois veio o Webpack, configurar o Webpack, hoje o Webpack vem configurado sozinho. E aí tem muito desenvolvedor que deu problema lá
na compilação. Pô, o que é? O cara não sabe como funciona o Webpack. Então, estude como funciona o por trás do que você programa. Como funciona cada parte. Você não precisa saber o micro, mas você sabendo o macro já resolve o problema. Mais alguma pergunta? Então, eu acho que é isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês, viu? Valeu! Obrigado, Luiz, pela palestra. Agora eu gostaria de chamar o Pedro, ele é um dos organizadores também, vai dar uma incrível palestra aí pra gente. Teste. Boa noite, gente. Calma lá. Aí. Eu vim trazer um pouco de consumo de API usando JavaScript. Primeiro, o que é uma API, né? Uma API é muita coisa técnica. Então, aí a gente tem... não sei usar esse negócio. Interface de programação de aplicação. É um conjunto de norma entre dois sistemas. Então, a gente tem dois sistemas. O nosso sistema front-end, por exemplo, o seu aplicativo do WhatsApp, é o sistema front-end do WhatsApp. E tem o servidor do WhatsApp, que é o outro sistema deles, que manda as mensagens para as pessoas. Então, o seu aplicativo front-end, que está no seu celular, tem que se comunicar com outro sistema que está lá na cloud do WhatsApp, em algum lugar do mundo. A API é um negócio para ter regra, padrão e facilitar a comunicação entre dois sistemas diferentes. Então, aí, enviar dados de maneira ágil, simples e segura. Aí a gente tem alguns tipos, né? As públicas, que são as APIs com restrições mínimas ou quase nenhuma. Um exemplo vai ter no que eu vou mostrar daqui a pouco, mas tem várias APIs aí que você pode pesquisar, APIs públicas para usar e tudo mais. Tem várias coisas legais e APIs privadas são as APIs que são disponibilizadas apenas para a empresa. Então, por exemplo, a minha empresa hoje, a gente tem um sistema back-end e um sistema front-end, igual quase todas vão ter aí. E as nossas APIs são privadas, só a nossa empresa pode usar essa API, porque não faz sentido outra pessoa usar ela, é um sistema fechado. E as APIs de parceiro, que são meio que uma API pública, só que privada. Então, por exemplo, você contrata um serviço para ter uma API. O Google tem várias APIs que são APIs de parceiro. Então, a do Google Maps, uma parte dela é pública, aí você passa de uma cota, você vai ter que pagar ela, e aí é de parceiro. E como que elas funcionam? Eu coloquei aqui um exemplo que eu gosto muito, que é você pensar o seu software como um restaurante. Você entra, senta na cadeira, você está no front-end da sua aplicação. Você está lá, chega a API para te perguntar o que você quer, que é o garçom. E aí ele te traz o cardápio. Então, quando você entra no restaurante, você acaba de fazer uma solicitação GET, né, por um navegador. Né? Você entra num site, você faz uma requisição GET para receber o conteúdo do site. E aí, ele traz o menu de opções para você escolher, você escolhe o que você quer, e ele leva para o back-end da aplicação, que é a cozinha, onde vai ser feito o prato, tudo mais, e beleza, na hora que ficar pronto, vai te trazer de volta, e você vai comer, dar nota, e ir embora, pagar. O garçom é uma API. Aí, eu trouxe algumas informações que são um pouquinho importantes, né, para a API, que principalmente em web, a gente usa HTTP, então aí eu trouxe método, cabeçalho e corpo da requisição HTTP. Né? Eu trouxe dois métodos aqui no slide, mas aqui no slide, que depois vai estar no Discord e no WhatsApp, tem a documentação da própria Mozilla,
E aí tem mais outros bastantes métodos que eu não vou trazer aqui porque eu não vou usar, então aí fica muito para explicar. Tem o get e o post que eu estou usando no projetinho que eu vou mostrar daqui a pouco. O get é o que a gente usa para pedir e o post é o que a gente usa para pedir também, só que diferente. Aí você pede o que você quer. O get, os dois pedem o que você quer, mas o post você manda uma instrução para o outro sistema. Então, por exemplo, eu quero pedir o meu pedido. Primeiro eu vou pedir o menu, depois eu vou falar, eu quero um hambúrguer com batata sem cebola. Vai ser o post. Os headers é o cabeçalho da requisição. Toda requisição tem um cabeçalho, que é para trocar mais informação do que só a requisição, né? A requisição tem várias partezinhas, né? Tem o cabeçalho, o corpo e tem o cabeçalho e o corpo. E no cabeçalho passa informações como qual servidor você está se comunicando, o que você está pedindo, quais recursos você vai aceitar desse servidor, desse outro sistema, para padronizar, né, melhor. E aqui é um exemplo de um header que eu fiz quando entra no site, né, do meu exemplo. Então aqui ele está a URL do site, aí o método está ali no cabeçalho, tem o path da requisição, então onde que eu estou pedindo para ele o index HTML do path root, né, do servidor que está hospedando o meu site. Estou aceitando muita coisa, né, tem text HTML, application XHTML, mais XML, está aceitando tudo. Encoding para linguagem, e ele me devolve outra requisição, o cabeçalho de resposta. E aí aqui ele fala, aqui é bem básico, ele só trouxe para mim a data, um controle de cache, o servidor que eu pedi, que é o da Vercel, é onde está hospedado o exemplo, e é isso. Agora eu vou entrar aqui. E não está aberto. Beleza, tá abrindo aqui. E eu vou colocar para rodar também. Eu vou colocar no remoto mesmo. Beleza. Então, e não mudou a tela. Calma lá, gente, que tá abrindo o código. Pode crer. Eu fiz uma interface bem basiquinha. Aqui tem uma navegação bem básica que eu utilizei duas APIs. Essa API aqui que eu usei chama TheCat API. Você pode pesquisar no Google. Ela é aberta até um certo ponto. Se você faz, eu não lembro tanto de requisição por mês, você tem que pagar um tanto lá. E eu trouxe bem basiquinho dela, que é uma imagem. Então, se você clica em trocar, ele busca outra imagem, e aí está aí. E aí, com a imagem junto, ele me manda um ID da imagem, que é para você pesquisar a imagem, e a URL dela. E o ID é o nome da imagem. E dá para você falar também se você gostou ou não gostou da imagem, né? Então, dá para você vir aqui. Aí ele vai carregar e votar para a imagem. É como se fosse no Reddit ou até no Twitter, agora tem para você mandar ela para cima, que ela vai aparecer mais na requisição. Então, é bem básico. Aí, quando troca de imagem, ele também muda aqui para você poder votar de novo, né? E também trouxe aqui uma API que não está funcionando no computador do João. Eu vou tentar.
Eu não estou conseguindo digitar. É consumo, traço, API. Não, API. Tem o consumo, traço de API. API. Aí, ponto, versão, ponto. Agora acho que vai. E não foi? Calma lá, calma lá. Não é esse site, gente. Peraí. Consumo de API. Acho que é APIs. Agora foi, tinha um S. Agora está funcionando porque o que acontece? Na verdade, as duas precisavam, então não votou naquela lá. Eu esqueci de pôr que não votou, porque estava faltando a configuração das minhas API, né? Então, aí, essa API aqui, ela é basicamente, ela chama The-Movie Database. Tem quase, eu não sei se tem todos, mas filmes. Então, você pode pesquisar. Aí eu fiz um negocinho para pesquisar. Então, por exemplo, fala o nome de um filme. Shrek. Eu não sei escrever, gente, peraí. Foi certo. E agora? Não achou, gente. Não tem Shrek. Peraí. Não foi de novo. Por favor, João. É difícil. Aí, agora tem que não tem o enter. Eu não veio o Shrek. Então, tem uma pesquisinha e aqui embaixo, nossa, tem muito filme de Shrek. E aqui embaixo tem uma paginaçãozinha que você pode... Ó, tem até... Oi? E aí, se você clicar no filme, ele está abrindo em outra aba, porque eu coloquei. Não tem nem sinopse esse. Mas tudo bem. Espera aí. Vamos abrir esse aqui, que é mais... Aqui, ó, esse tem sinopse. Aí ele puxa as informações do negócio e tudo mais. Eu esqueci de tirar... Ele está abrindo em outra... Aí, beleza, ele volta. E aí, agora eu vou jogar o Visual Studio aqui. Cadê o mouse? Pro outro lado, achei. Põe pra mim, por favor. Pode ser. Eu vou falando qual é o arquivo que você vai abrir. Sim. Então, beleza. Eu fiz esse aplicativo em Vue.js. Gostei muito. Foi a primeira coisa que eu fiz em Vue e eu adorei. Então, aqui, o app.vue só tem um componente aqui. Você pode vir na Views. E aí, pode vir na Cat primeiro. Esse é o meu componente que mostra... Você dá um alt tab. Vai no navegador. Agora clica lá em The Cat API. Esse é o componente lá no... Esse é o componente que vai mostrar no arquivo agora. Vai, agora pode ir no arquivo. Que é esse cara aqui. Fecha o terminal. Aí. Então, aí ele tá com as corzinhas, mas tudo bem. Ele é bem básico. Eu criei um botão, um componente botão. Eu abstraí bastante. O foco não é esse, então pode ir um pouquinho mais para baixo. Que vai ser lá no script. Aí. Aqui está meio que a lógica da página da API ali, né? Então, quando o componente carrega, ele chama essa função aqui, que é change card. E aí aqui é o meio que gerenciamento de estado do meu componente, que eu estou vendo se a imagem está carregando, eu estou vendo se algum botão votou. Então, esse aqui é o botão de voltar para cima e esse aqui é o botão de voltar para baixo. Aí eu estou vendo se algum botão votou
E aqui eu tenho a informação do card que está mostrando ali, que tem o título da imagem, que é um ID todo estranho, que eu não sei por que eles fazem isso, podia pôr um título bonitinho. A descrição, que é a descrição, eu não sei se tem, eu acho que é a URL, a descrição e a URL nesse card é a mesma coisa. A descrição que eu coloquei é a URL que você acessa a imagem na internet. E, beleza. Aí aqui a gente tem o método changeCard, que a gente chama quando começa o estado do componente. Quando ele aparece na tela, chama essa função. Eu falo que a imagem está carregando, primeiro, porque ele vai começar a carregar a imagem. Eu chamo uma função getCat, que está no meu serviço, que eu já vou mostrar daqui a pouco. Eu vejo se deu sucesso. Se não deu, eu não tratei, mas o certo é tratar, falar que não veio gato. E eu coloco aqui para a gente a URL, que aí vai estar no data.url, que eu já vou mostrar daqui a pouco a requisição. E eu espero carregar a imagem, porque quando a gente chama uma imagem no nosso site, se a gente só colocar ela lá no HTML, ela vai carregar assim, ó, e vai ficar tudo esquisito. Então, eu criei uma função para ele chamar a imagem, fazer ela carregar e só aparecer quando estiver carregada. Para não ter, que aí você vê ela carregando no botão. Então, por exemplo, o botão está carregando, você espera. Mas se a imagem está carregando, você não gosta muito. Pelo menos eu não gostei. E aí que eu acabo de colocar as informações do card, né? Que o título vira o ID do gato, a description aqui vira o URL e a URL vira o URL. Aí, aqui eu tenho a função de voto. Então, é o botão de voto. Aí, esse voto aqui é os dois botões. Eu consegui fazer um negocinho que ela vira os dois botões pela nossa lista lá que tem nas datas, o array, que tem 0 e 1, né? O 0 é o botão de votar para cima e o 1 é o botão de votar para baixo. Então, aqui eu pergunto se o voto já está votado, ele não vai fazer nada, então ele só vai votar. E se não tiver, ele vai passar desse if aqui e vai para cá. Eu vou falar que o voto que eu quis, né, que esse cara aqui é um número. Não está em TypeScript, então não dá para saber. Mas isso aqui, esse value, é um número, que vai ser o índice do nosso botão. Né? 0 é para votar para cima e 1 é para votar para baixo. Então, aqui, ele vai colocar para mim que está carregando, o botão que está carregando para true, vai chamar no nosso serviço o setVote, que é para votar no gato, e aí o que eu passo? O ID do gato que eu estou votando, que veio lá da API, e o valor que eu estou votando, que 0 é para cima e 1 é para baixo. E aí, aqui, se deu sucesso, ele coloca aqui que votou, se não deu sucesso, ele não faz nada, basicamente. E aqui eu tenho um reset state, que é para resetar tudo que eu tenho lá no data do componente, né? Aí agora pode ir lá para cima. Eu esqueci de mostrar aqui nos botões. Esse botão aqui é o de voto para... Eu confundi. O voto para cima é o 1 e o voto para baixo é o 0. Esse aqui é o botão de voto para cima, que ele está passando aqui 1 para a gente e passando 1 aqui para a gente. Então aqui, ele pega, se ele está carregando, é a nossa variável voteLoading 1. Então, se tiver falso, ele não vai estar carregando, ele vai ficar no estado normal de votado, de votar, né? Eu acho que gostei, no caso. Ele vai ficar gostei. E se aqui ficar true, ele vai carregar. Aí ele vai dar aquela animaçãozinha de carregando que eu fiz. Beleza, é só isso do botão. O outro botão é a mesma coisa com 0. E não gostei. Agora, você pode ir nos arquivos. Vem the service. Isso, get service. Aí agora você pode fechar. Tá. Esse arquivo aqui é um arquivo que eu separei, que ele que faz essa requisição para a API, né? Então aqui eu tenho a minha URL base da API, que é api.decatapi.com/v1. Eu crio o meu header da requisição e eu coloco aqui para mim
a minha API Key. A API Key depois eu vou mostrar no site como que faz para você pegar. Eu não vou mostrar a minha, porque é a minha. E essa é tipo a API Key é a sua senha para você acessar a sua API. Então, para você vir o gatinho, na verdade, para vir o gatinho você não precisa da API Key. Para você votar no gatinho, você precisa ter uma senha, porque tem um limite. Se eu votar mais de 30 mil vezes no mês, eles não me deixam mais votar. Eu tenho que pagar para votar. E aí, eu também estou falando aqui que eu aceito Application JSON para a API lá, né? E beleza. Aí aqui, essa função é de pegar o gato. E aqui no comentário eu coloquei a referência da API. Esse código tudo está no meu GitHub. Depois eu acho que no final vai ter o meu GitHub. Aí é só pegar lá, consumo de API. E aí ela faz o seguinte. Ela tenta, né, fazer uma requisição. Aí a gente usa o fetch do JavaScript mesmo. Isso aqui é do JavaScript. Com a URL. Como ela é do tipo GET, por padrão já é GET. Então eu não preciso passar nada ali. E aí eu só passo o endpoint da API que eu quero, que no caso é a imagem search. Esse daqui, ele dá uma imagem aleatória toda hora, então por isso que eu peguei esse endpoint. E aí eu vejo aqui, se a resposta da requisição, né, se o response status for diferente de 200, eu vou mandar que deu errado, porque deu errado, é para dar 200. E eu não tratei isso, dá para eu tratar. E aí se eu fosse tratar, tinha que ser lá no cat.view ou em outro componente que você tratar direitinho. Aí depois, se passou de 200, deu certo, seu gato está nessa variável aqui. Então eu transformo ela em JSON. Aí, se deu certo tudo isso aqui, eu mando com success true e o gato que veio. Aí a resposta eu esqueci de colocar, mas depois eu vou mostrar no DevTools do navegador, mas ele manda um array com um gato só. É porque ele pode mandar mais, então eu já coloco 0 para dar só 1. E se der errado aqui na coisa, ele vai mandar falso também, vai mandar o erro para mim. Aí o setVolt, ele é um pouquinho mais diferente, que eu vou ter que criar um body da requisição. Que isso está na referência da API, então depois eu vou abrir ali essa. João, você abre esse link aqui? Vai ser um pouquinho mais fácil de explicar. Aí, aqui é a documentação da API, ela é bem daorinha, eu gostei dela, e eu peguei ela por conta disso, e também por causa do gato. Lá em cima falou que é um post e que ela precisa de autorização aqui. Ela já está falando que eu preciso. Eu acho que ela não está falando onde. Aqui, ó. Ela está falando qual que é o nome que tem que ter, que é x-api-qi, e aonde que tem que ser. É no header. Se for no body, você tem que colocar no body. Mas no caso aqui dessa API, é no header. E aí, beleza. Agora pode ir um pouquinho mais para baixo. É verdade, eu não preciso mostrar no DevTools, eu posso mostrar na própria referência da API aqui que já vai ter. Abre o exemplo. Aí aqui ele está falando o que você tem que pedir para ela na sua requisição. Então, na minha requisição, eu tenho que mandar o ID da imagem, que é o nome esquisito do gato, o sub-ID, que não precisa, esse é opcional, lá embaixo vai ter depois que eu vou mostrar, e o valor. E aí é aqui que ele fala que 1 é para baixo e 0 é para cima. Acho que é o contrário, 1 é para cima e 0 é para baixo. Então ele fala aqui, ó, que a imagem ID é uma string e é obrigatório. O sub-ID é uma string e não é obrigatório, não tem ali. E o value é um inteiro que é obrigatório. Porque você tem, e aí ele fala ó, que ele aceita 0 e 1. Para baixo é 0 e para cima é 1. Aí beleza. E aí aqui ele já fala a resposta que ela vai te dar. Então, quando você faz uma requisição tipo post, colocando todos os critérios ali em cima, vai dar um 200 para você e vai ser success e o ID do gato que você votou. Aqui ele manda o tipo das coisas e quando não, eu acho que ele não põe aí. Vamos um pouquinho mais para baixo. Ele não colocou. Quando não tem sucesso, você vai descobrir. Agora, pode voltar para o código.
Na verdade, volta ali na API, referência, e aí vai aqui no navegador, vai para search, imagens ali, ó, esse daí mesmo. E aí vai ser search. Não, get image, eu acho. Não, esse aí vai ter que passar o negócio. Vai na response que ele vai dar a mesma coisa, vai. Pode ir para baixo. Ih, esse é o response. Não é esse, não. Vai no código que vai ter o link direitinho. Lá em cima, na primeira função. Aí. Aí, beleza. Essa é a primeira requisição que eu esqueci de abrir aqui. Ela não precisa da API Key, mas, ou precisa, não precisa. Eu antes estava fazendo sem API Key, e aqui você pode ter, se você for pesquisar um gato, aí você vai precisar da API Key. Mas como eu estou pegando aleatório, eu não precisei. Então, aí, esse request eu não estou usando, então você pode ir para baixo. Mas dá para você usar, você pode pegar um monte de gato e mostrar, do mesmo jeito que eu fiz dos filmes lá. E ele retorna esse carinha aqui, ó, que aí ele vai retornar. Aí, isso aqui, está entre colchetes, é um array, é uma lista de gatos. E esse cara aqui que está entre chaves é um gato. Aí, esse breeds aqui eu não usei, e eu não sei a tradução disso. O que é breeds? É o breeds. Tem as categorias do gato, então aí vai ter, sei lá, categoria fofinho, categoria mal, dominador de mundo e tudo mais. O ID, que vai ser um nome esquisito, que eu não gostei, e a URL do gato inteira lá, que eu uso. Então, aí eu estou usando na API lá, o ID e a URL. O resto tudo eu ignorei, porque é um exemplo simples, e o intuito é só mostrar o gatinho e você voltar para cima ou para baixo. E aí, beleza. Mostrando isso aqui, agora fica bem suave. E eu acho que já mostrei tudo do gato. Aí... já mostrei tudo do gato. Aí só tem... Aí vai para outra lá. No código. Ali. Aí eu só vou mostrar rapidão o outro serviço, que é a mesma coisa, a função, só muda um pouquinho do negócio, que é esse daqui, é o TMDB. Aí muda a URL e a API Key. A API Key. Essa API Key vai na URL que você mandar. Eu achei um pouquinho estranho, eu não gostei dessa também. Mas aí essa API você usa um pouquinho diferente do outro. No outro eu estava usando os métodos post, get. Essa só usa get. E o que você vai mudar é aqui na query, né? Depois que você põe uma interrogação, você pode passar parâmetros para a sua requisição. Então aqui eu coloco que a língua é português, BR, a página que eu quero. Então aí lá no componente eu fiz um controlezinho de página e a API Key aqui no final. E aí a requisição é a mesma. Eu faço um fetch. Aqui eu não fiz nem a verificação de 200, então foi um pouquinho mais preguiçoso, mas é porque ela estava dando certo todas as vezes. A do gato deu errado alguma vez e eu precisei pôr aquela confirmação lá. E basicamente é isso. Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? E eu acho que eu sei mais no slide tem todas as API aqui. Esse é o site do próprio The Movie Database lá, que eles têm um site meio que parecido com o que eu fiz ali. A referência da API deles, a referência do Cat API, também está no código, mas tem no slide também. Eu vou colocar o slide no repositório também para ficar lá. E aí eu acho que o último slide é só minhas redes sociais. Aí está aqui meu nome, meu e-mail, meu GitHub e meu LinkedIn. E o Discord, a gente está lá no Discord. E é isso. Obrigado. Obrigadão, Pedro, pela aula de API. E agora eu queria chamar o Amir. O cara é um ninja aí de Node.js. Tá tudo certinho. Se você quiser só vir passando aqui assim. Boa noite. Meu nome é Amir. Vou falar com vocês sobre threads em Node.
Eu estou de máscara porque eu fiz uma cirurgia, estou com a cara toda cheia de hematoma. Mas acho que dá para ouvir? Está dando para ouvir bem? Perfeito. Bom. Deixa eu ver. Não, melhor isso aqui. Bom, então, sou Amir, eu formei em Informática Biomédica aqui na USP. Hoje eu sou Dev Senior e tenho algumas certificações Node, AWS e no Microsoft. Então, aqui um resuminho do que a gente vai falar hoje. Primeiro, o que são as threads, passar bem a nível mais alto nível. Depois, como elas funcionam no Node. E, por final, código para a gente ver como que a gente faz a gestão. Bom, então, primeiro, falando do processador. O computador tem ali essa peça que funciona para executar as instruções e cálculos. Ele é conhecido como o cérebro do computador e dentro dele são executados os processos. O processo, uma tarefa ou job, ele é um programa de execução, basicamente. Ele pode ter uma ou mais threads. E é uma sequência de comandos dentro do processo. Então, basicamente, ele vai pegar quais são as instruções do programa, vai executar elas, e decodificar e depois executar. E aí agora, como que elas funcionam no Node? Bom, o Node é single-threaded. E aí, por padrão, ele é executado só em um dos cores, só um dos núcleos do processador. E aí vem a pergunta. Bom, se ele só usa um core, quer dizer que os outros ficam ociosos? Não exatamente. O Node ele trabalha com o Event Loop e com o Worker Pool. Então, o que cada um deles significa? O Event Loop ele funciona para gerenciar os processos e as instruções do programa. E a Worker Pool ela tem, por padrão, quatro threads. E ele usa 4 núcleos, porque é single-threaded. E aí, essa é a parte que executa outras tarefas. Então, o Event Loop gerencia e as tarefas são feitas, algumas tarefas são feitas no Event Loop, outras são feitas na Worker Pool. Então, aqui basicamente foi o que eu acabei de falar. O Event Loop ele vai trabalhar com as tarefas, as operações async, de I/O, e também a parte de gerenciamento e orquestração dos outros processos. A Worker Pool ela vai trabalhar com as operações I/O que são síncronas e as operações que são CPU heavy, ou seja, são as coisas que não são de I/O. Por padrão, ela tem a Worker Pool tem 4 threads e essa quantidade ela é definida na hora que você inicia o programa. E aí tem 2 jeitos de fazer isso. O primeiro deles, ele usa uma variável de ambiente. E aqui, eu coloquei o tamanho 7, porque eu tenho 8 núcleos. O primeiro núcleo vai ser usado para o Event Loop, os outros 7 para as Worker Threads. Essa não é a maneira ideal de iniciar. Por quê? Primeiro, eu tenho um número fixo, então se eu for colocar numa outra máquina, eu vou ter que saber quantos cores ela tem. E a outra coisa é que, se alguma thread der problema e ela morrer, essa thread não vai ter que ser criada uma nova thread. Então, o sistema vai estar usando uma thread a menos. Tem um outro motivo que quando a gente usa dessa definição, como não tem nenhuma gestão mais específica para threads, normalmente as 2 primeiras threads são usadas, às vezes a terceira, mas se tiver 16 núcleos, as outras vão ficar ociosas normalmente. Mas isso é uma verificação empírica e não exata. E aí tem o segundo módulo. O segundo módulo, que é usando o módulo cluster. E aí o cluster, ele vai ter cada processo que é o worker, e vai criar um deles para cada núcleo da CPU. Então aqui a gente consegue colocar a quantidade de núcleos como a quantidade de workers, porque o próprio cluster vai gerenciar e falar, o worker número 1, que é o worker primário, vai ser o Event Loop, e os outros vão ser os workers da thread pool. E aí, então, basicamente, o que eu falei aqui, o worker primário ele vai ser os outros workers. Aqui é como a gente faz isso no código.
Então, primeiro eu pego esse módulo cluster, que ele é built-in do Node, pego com o módulo OS a quantidade de cores que eu tenho na nossa CPU, e aqui depois eu peguei um arquivo server, que é onde a gente inicia mesmo o código do Node, aquele normal. Peguei a porta que está sendo usada, e aqui eu faço uma verificação. Se eu estou rodando no primeiro worker, então eu vou criar clusters, aqui eu vou criar workers, com quantidade de CPUs, então se eu tiver 8, ele vai criar 8, e caso dê algum problema, caso algum cluster tenha o sinal de saída, eu vou mandar uma mensagem no log, falando que deu problema, e vou recriar essa thread que deu problema. Se não, se eu não tiver num cluster primário, se eu tiver num outro, eu vou só executar o sistema. Basicamente é isso. Aqui tem os meus contatos. Esse QR Code vai para uma página que tem esses contatos também. E é isso, basicamente. Se tem alguma pergunta, alguma coisa? Pode. Bom, eu já tive muito problema com o WebSocket. Aí eu cheguei a algumas soluções igual a essa. É o melhor mundo para trabalhar com WebSocket no Sim, Node? porque aí cada WebSocket ele usa uma requisição HTTP, e quando eu crio ali os forks, ele consegue receber uma requisição por fork. Ah, tá. Aí a thread não trava, não dá problema. Não trava, não dá nada. Era mais isso. Beleza. Outra? Não? Então, é isso. Obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel Rodrigues, tenho 23 anos, sou desenvolvedor Node back-end há mais ou menos 4 anos. E o colega Peterson pode se apresentar. Eu sou o Peterson, eu tenho 21 anos, eu sou desenvolvedor front-end, trabalho atualmente com Vue.js. E pessoal, antes de começar a falar para vocês sobre a nossa Maratona Trainee, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Primeiro, quem aqui trabalha com tecnologia? Mantenha a mão levantada, por favor. Agora, quem aqui é desenvolvedor? Certo. E quem aqui teve dificuldade entre os desenvolvedores para ter a primeira oportunidade no mercado de trabalho? Pois é, então. Estamos diminuindo as estatísticas, graças a Deus. Mas é exatamente isso que a gente quer prevenir, e dentre todos os outros problemas que um desenvolvedor tem a entrar, quando ele finalmente consegue aquela primeira oportunidade, todos os desafios que ele passa, né, naqueles primeiros momentos, na primeira experiência, é isso que a gente visa melhorar com a Maratona Trainee. Bom, aqui nós somos os mentores da Maratona Trainee. E uma coisa que eu queria falar, pessoal, é o seguinte: ninguém aqui em nenhuma área já nasceu sabendo a programar, né? Então, desde a etapa que eu comecei a aprender, que eu decidi aprender a programação, até entrar no mercado de trabalho, eu passei por muito sofrimento, muita ansiedade. Até um ano atrás, eu era uma pessoa que trabalhava nos finais de semana, né? Workaholic. Então, eu queria que vocês se lembrassem, quem já trabalha, daquela angústia que você sentia, tipo, quando você chegava ou no seu primeiro estágio, ou quando estava fazendo o programa de trainee, e o seu chefe falava: olha, fulano, faz essa atividade aqui para mim, até quando você consegue entregar. Ou quando você estava estudando, você sempre se perguntava, quem nunca se perguntou daqui, pessoal, ainda mais nós de JavaScript, qual é o melhor framework, qual é a melhor linguagem para fazer, para continuar, para estudar, para se dedicar, né? Então, além de tudo isso, são muitas incertezas que
nós temos no dia a dia e até hoje também. Mas aí vocês devem estar se perguntando, o que é essa maratona trainee que ele está falando, né? Essa maratona é um projeto de mentoria e capacitação que vai ser 100% gratuita para estudantes de desenvolvimento que procuram ter uma experiência real do mercado. Seja ou ter uma primeira experiência ou se preparar para ela também. A nossa necessidade da criação dessa maratona, de nós sermos os mentores, é da falta que esses mentores fizeram para nós. Então, nós demoramos muito tempo, eu e o Peterson, a gente basicamente acompanhou a carreira um do outro, e nós demoramos muito tempo para finalmente acertar aquela linguagem que o mercado estava pedindo, para finalmente acertar o jeito de como lidar com os nossos colegas de trabalho, o nosso chefe, como falar não para uma atividade que o nosso chefe pedia e falar, chefe, preciso estender o prazo, realmente não tem como. E foi nesse problema, nessa necessidade que surgiu essa ideia. Que eu acabei dando spoiler do slide, mas é isso. Sobre esse projeto, ele é um projeto real, tá? Então vai ter um período de 6 meses. É um projeto de médio porte, é um cliente real, um cliente de Ribeirão Preto, tá? Ele topou fazer o projeto com a gente, onde nós seríamos os mentores e o custo dele seria unicamente a hospedagem. É um projeto com uma equipe de 7 pessoas, né? Contando nós dois, os UIs, né? Que vão desenvolver o design system e a interface do projeto, e 4 desenvolvedores que vão atuar como full stack nesse projeto, que são os mentorados, né? No caso. Então são só 4 vagas, tá, pessoal? Não está no slide, mas as inscrições vão até dia 31 do mês que vem. No final vai ter um link para o formulário, né? Um QR Code, na verdade. E eu falo um pouco mais lá sobre isso. E como será a maratona? Nós atualmente estamos no processo de seleção dos estudantes, basicamente, né? Isso não se limita só a estudantes que estão numa universidade, e sim a todos que queiram aprender. Como nós vamos selecionar 4 pessoas, nós vamos refinar a lógica de programação das 4 quando entrarem, para ficarem todo mundo no mesmo nível, e depois a gente vai ensinar as hard skills e as soft skills também. Tá? Depois terá a etapa de capacitação, né? Basicamente alinhar a lógica entre os participantes e começar de fato a ensinar Node, Vue, a gente vai falar das tecnologias mais para frente, e todo o processo de criação de um software mesmo, da engenharia de software. Nós faremos o desenvolvimento desde a prototipação, passando pelo design, a criação das telas no front-end, a criação do back-end também, a integração entre os dois, e o deploy também na nuvem, tá? Que seria a fase da implantação. E também nós vamos pegar uma pequena parte, ensinar uma pequena parte sobre monitoramento do seu aplicativo, né? Não adianta você colocar o seu aplicativo no ar, como o Amir passou para a gente sobre os clusters e tal. Se o cluster caiu, você precisa saber que o cluster caiu e a sua aplicação está rodando com uma performance baixa, né? Bom, a gente sabe, desenvolvedor, nós sabemos, não é só escrever código, não é só, porque senão a gente faria 1000 cursos na Udemy e sairia como um sênior, né? A gente depende de soft skills, além disso. As hard skills são muito importantes, claro, mas as soft skills fazem muito mais parte do nosso dia a dia, geralmente, em algumas empresas, do que simplesmente escrever códigos. Nessa maratona trainee, a gente visa ajudar o desenvolvedor a entender quais são essas hard skills e soft skills. Claro, aqui são hard skills selecionadas, né, que a gente selecionou, uma stack para essa edição. Eu esqueci de comentar que essa é a primeira edição, tá bom? Então, nós vamos, como ele disse, alinhar a lógica de programação com todo mundo. O HTML, o CSS, o JavaScript, o GitHub. Vamos trabalhar com SAS, tá bom? E o Vue.js com Next, tá? O Node com Express também. Mas o que eu gosto mais desse projeto são as soft skills. Eu sempre, quando eu entrei na empresa, tinha muita dificuldade de me comunicar com o meu líder sobre as minhas necessidades. Isso é muito importante. Isso afeta diretamente o projeto.
Eu, por exemplo, só para eu saber aqui, quem aqui conhece Scrum? Levanta a mão, por favor. Certo. Então, vocês sabem que a gente tem um sprint, né? Tem as tarefas baseadas em complexidade e, às vezes, eu pegava muito mais do que eu aguentava. Ou eu não sabia falar para ele, tipo assim, não consigo fazer isso nesse tempo. E isso me causava uma ansiedade tremenda, assim. Tipo, é algo que eu não desejo para nenhum desenvolvedor aqui. E é isso que eu quero acabar com quem estiver participando, eu quero que acabe com isso, né? Na vida dos desenvolvedores. E, tipo assim, eu trabalhava mais do que deveria. Eu chegava em casa, para ser sincero com vocês, eu não conseguia dar atenção para minha família. Não conseguia prover um tempo de qualidade, sabe? Para eles e tudo mais, porque eu estava estressado já. Já estava cansado, minha mente estava esgotada, eu não conseguia, e eu perdi muito disso. E eu não desejo para ninguém mesmo. É uma das soft skills que vem da comunicação não violenta, né? Que é literalmente você saber falar sobre seus sentimentos, saber expressar de uma forma que a pessoa consiga ouvir e te entenda, e entender o dela também, né? E a separação do tempo profissional do pessoal, que é o que eu disse agora sobre a minha família e tudo mais. Não sei se alguém mais já passou por algo do tipo. Pode ser sua namorada, sua esposa, o marido, etc. A assertividade, que também entra nessa parte de comunicação, que é você saber se expressar com as palavras exatamente para a pessoa, né? A proatividade, que a gente vê aí, sei lá, o maior requisito, um dos maiores requisitos na hora de ser contratado, é uma das coisas que os recruiters avaliam bastante, né? O trabalho em equipe, né? Então a gente vai trabalhar aqui com uma equipe. A maioria dos modelos de empresas hoje trabalham com squads, equipes, times, né? E é muito importante você saber lidar com o time, ainda mais quando você trabalha com um modelo de, por exemplo, GitFlow, você conseguir estar sempre dentro do que está acontecendo na equipe, né? E o gerenciamento de tempo, que também entra um pouquinho no que eu falei, que é sobre você saber como gerenciar o tempo das suas tarefas, como trabalhar dentro do seu tempo de horário, né? Sem que ultrapasse, sem que você chegue num burnout aí, tá bom? O Peterson pulou a proatividade, mas finalmente vão aprender o que é a proatividade no ambiente de programação, né? Tipo, cara, fiz uma tarefa, como eu poderia ser proativo nessa tarefa? Também pretendemos ensinar isso. E por que escolhemos o NEM, né? Ficou uma sigla feia, mas NEM, o N de Next, o primeiro N, perdão, é de Node, o E Express e o outro N de Next, tá? Basicamente, 53% das vagas são vagas fechadas para back-end, são para Node, e vagas só exclusivas para front-end, não tirando o full stack, são para Vue, né? Isso pesquisas do Glassdoor que a gente fez mês passado, tá? E a média salarial também de um júnior é entre 3 bruto e 5 mil reais, tá? E ele está também entre os 15 profissionais mais bem pagos de TI, de acordo com o survey do Stack Overflow. E você deve estar perguntando, será que eu posso participar? Né? Será que, por exemplo, se você é um estudante de programação, né? Tipo assim, você pode entrar do zero, não é um requisito, mas a gente está escolhendo pessoas que já tenham uma base, tá? Ou que já estejam ansiosas por estudar programação, tá bom? Que elas estejam realmente dispostas a aprender. Então é isso mais que a gente está avaliando na hora da parte de seleção mesmo. E uma pessoa que procura uma oportunidade de trabalho, né? Porque é isso exatamente o que a maratona vai prover para eles, uma experiência dentro do mercado, né? Não é dentro do mercado, mas, né, deu para entender. E se você não for um estudante de programação, se você estiver no mercado, divulga. Eu tenho certeza que vocês conhecem algum desenvolvedor, alguém que está estudando, algum amigo seu que falou, comecei a estudar programação, tal, e está fazendo uns cursinhos dele, está perdido. Eu mesmo tiro dúvidas direto, né? Eu tenho meu Instagram lá, eu tiro dúvidas direto do pessoal que vem me perguntar,
como que você começou no mercado de trabalho, como que você entrou, o que você fez, quais tecnologias você estudou, o que eu preciso, por onde eu começo. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que está nesse nível. Então, divulga a maratona para eles, mostra para eles, porque vocês também fazem o papel da comunidade, tá bom? Todos os desenvolvedores aqui fazem diferença, não só desenvolvedores, claro, todo mundo que está aqui, né? Mas é basicamente isso. Mostramos as etapas da maratona e agora como será durante a maratona, né? Nós iremos identificar o problema do cliente, nós vamos pegar o que ele precisa e vamos refinar isso, porque todo mundo sabe que o cliente às vezes realmente não sabe o que ele quer. Vamos escolher um design system e começar a criar as interfaces, né? Base de cor, pesquisas, psicologia das cores, tudo isso. Vamos desenvolver a interface e a lógica do aplicativo e, por fim, implantar e configurar os acessos. E esse é o QR Code que eu havia mencionado. Então, peguem o link, escaneiem, tá? Pessoal, mandem para as pessoas também. Quem quiser procurar a gente, nós estamos no Discord da RPJS. Quem quiser mais informações, nós estamos lá também. Acho que é isso, né? É isso. É isso então, pessoal. Então, muito obrigado a todo mundo. Obrigado pelo Ricardo pelo espaço, por ceder o espaço para a gente, o pessoal da RPJS pela organização. A gente pensou no modelo híbrido. Mas no próprio formulário também os participantes lá, os inscritos, podem falar o melhor horário que eles preferem para estudar. Tá? A gente não definiu já um horário, por isso que a gente quer selecionar o pessoal primeiro para depois dar um horário fixo. E região. Isso. A princípio, sim, né? Pode. Literalmente, basicamente esse pessoal que a gente está procurando mais, pessoal que estuda por conta, que está perdido mesmo no mercado, tá? Ou que busca algum tipo de realocação, tá? E quem mais tem dúvidas? Alguém mais? Do nenhuma? Não? Obrigado, pessoal. É isso, palmas de novo. Valeu, pessoal. Bom, acho que chegamos ao final. Queria agradecer a presença de cada um aqui, dos palestrantes. O pessoal que está lá assistindo de casa, do trabalho, estudando, aproveitou. Tinha muita gente elogiando o Pedro lá, viu, Pedro? Acho que o pessoal deixou de assistir a aula lá para ver sua palestra, hein? E, gente, aquilo que a maioria do pessoal falou aqui, nós estamos fomentando essa comunidade, cada um aqui ajudar o outro, ajudar as pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho, que estão aí nessa área, querendo, né, trabalhar, ver como que é o cotidiano, resolver problema, né? A vida do desenvolvedor é resolver problema, é uma coisa que não é fácil, por isso que eles contratam a gente. As empresas contratam a gente para resolver esse tipo de problema, tá? Então, eu, João, a equipe aqui tá ajudando a gente a organizar. Gostaria de agradecer. Vamos organizar um próximo em breve. Fiquem ligados lá nas redes sociais. Vamos fazer o Instagram, né, João? Daqui a pouco. Tem o Discord, tem o WhatsApp. E é isso. Queria convidar vocês aqui para a gente tirar a nossa foto. Quem ficar aí vai ter que explicar o porquê que o React é livraria e não framework. Tá? Então eu quero que todo mundo venha aqui. Por favor.